pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livre de ofender a Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abri, Senhor, meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai meu entendimento e inflamai minha vontade para que eu possa rezar digno, atento e devotamente este ofício e merecer atendido na presença da vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos hoje iniciando o programa Fé e Doutrina, uma produção da Web TV, agendando, produção de Emanuel Taliba. Esse programa pretendemos que ele aconteça quinzenalmente, produzido e autorizado pelo Padre Fábio, pároco aqui de Nossa Senhora Mãe dos Homens, que envolve aqui o município de João Câmara e Jardim de Angicos. Ele será transmitido pela internet para o mundo. A apresentação é do diácono permanente Carlos Alberto, essa pessoa que vos fala, com a participação também da repórter Fabiana Niceto, nas ruas das cidades, e sempre com a colaboração do Padre Fábio, que é o nosso padre. Hoje nós vamos iniciar puxando o tema o conhecimento de Jesus Cristo e a compreensão de toda a Sagrada Escritura. E como introdução a gente vai pegar as cartas de Paulo aos Gálatas, o capítulo 1, versículo 13 ao capítulo 2, versículo 10. Certamente vocês ouviram falar do que eu fazia quando eu estava no judaísmo. Sabem como eu perseguia com violência a igreja de Deus e fazia de tudo para arrasá-la. Eu superava no judaísmo a maior parte dos compatriotas da minha idade e procurava seguir com todo zelo as tradições dos meus antepassados. Deus, porém, me escolheu antes de eu nascer e me chamou por sua graça, quando Ele resolveu revelar em mim o seu Filho, para que eu o anunciasse entre os pagãos. Não consultei a ninguém, nem subi a Jerusalém para me encontrar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a Arábia, depois voltei para Damasco. 3 anos mais tarde fui a Jerusalém para conhecer Pedro e fiquei com ele 15 dias. Entretanto, não vi nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Deus é testemunha que o que eu estou escrevendo a vocês não é mentira. Depois fui para a região da Síria e da Cilícia, de modo que as igrejas de Cristo na Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas apenas ouviam dizer: aquele que nos perseguia agora está anunciando a fé que antes procurava destruir.
e louvavam a Deus por minha causa. 14 anos depois, voltei a Jerusalém com Barnabé e levei também Tito comigo. Fui lá seguindo uma revelação e expus a eles o evangelho que anuncio aos pagãos, mas o expus reservadamente às pessoas mais notáveis, para não me arriscar a correr o teu corrida em vão. Nem Tito, meu companheiro, que é grego, foi obrigado a circuncidar-se, nem mesmo por causa dos falsos irmãos, os intrusos que se infiltraram para espionar a liberdade que temos em Jesus Cristo, a fim de nos tornar escravos, mas para que a verdade do Evangelho continuasse firme entre vocês. Em nenhum momento nos submetemos a estas pessoas. No que se refere àqueles mais notáveis, pouco me importa o que eles eram então, porque Deus não faz diferença entre as pessoas. Esses mesmos notáveis nada me impuseram, pelo contrário, viram que a mim fora confiada a evangelização dos não circuncidados, assim como Pedro foram confiada a evangelização do circuncidado. De fato, aqueles que tinham agido em Pedro para o apostolado entre os circuncidados também tinham agido em mim a favor dos pagãos. Por isso, Tiago, Pedro e João, considerados como colunas, reconheceram a graça que me fora concedida e estenderam a mão a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Nós trabalharíamos com os pagãos e eles com os circuncidados. Eles pediram apenas que nos lembrasse dos pobres, e isso eu tenho procurado fazer com muito cuidado. Palavra do Senhor, graças a Deus. A gente precisa conhecer e confiar em Jesus Cristo. Não se justifica hoje um monte de igreja que o pessoal se denomina igreja. Igreja, ela é única. É afundada por Jesus Cristo. Pedro, como São Paulo deixa bem claro aqui, é a referência. E Paulo, apesar de Jesus ter revelado ele no caminho de Damasco, ele não construiu outra igreja. A gente viu no final do texto que ele diz: zelar pela comunhão, zelar pela unidade. Nós não podemos estar fazendo hoje o proselitismo comercial, vendendo Jesus, principalmente aqueles nossos irmãos mais carentes. E a carência não é só material, não, é espiritual. Por isso que nós temos que confiar em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aí nós vamos realmente fazer a vontade do Pai. Temos que acordar para isso. Não se justifica no contexto hoje do século XXI a gente está querendo moldar Deus a gente. A Igreja Católica, ela é única e ela está de braços abertos. Não podemos esquecer que sempre Padre Zezinho diz: nossa igreja é santa e pecadora. Nós temos virtudes, nós temos falhas, mas a gente tem que usar, como diz bem Paulo, a inteligência, deixar que o Espírito Santo nos conduza. São 2015 anos de existência da nossa igreja. Nós temos mais é que nos amadurecer. A gente está sempre a aprender.
desde o nosso batizado, que foi na nossa pura inocência, que só é o único batizado. Não tem vários batizados, é o único. E foi na pureza da nossa alma, o nosso crescimento. Cada um da gente tem que procurar realmente vivenciar essa fé. E Deus vai dar a cada um da gente conforme essa cultura de fé que eu tenho com Deus, essa confiança que eu tenho com Deus, o meu testemunho, o meu serviço, o meu anúncio, o meu diálogo. Deus tudo sabe, tudo vê, e a sabedoria dele é infinita. Não pense que você engana Deus. Se você pensa que engana Deus, você está se enganando. E volte na sua mente, no seu coração. A gente só se salva no outro. Eu não salvo em mim mesmo. Eu não posso olhar para o espelho e dizer que eu sou isso, que eu sou só me elogiando. Eu tenho que olhar, quando me olhar no espelho, ver a imagem do meu irmão. E aí, sim, eu vou fortalecer a minha fé. Porque o próprio Jesus, quando questionado, ele disse: o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quem não faz isso está mentindo. Não adianta eu dizer que ama a Deus e cheio de rancor e cheio disso. Nós somos falhos, nós somos propícios ao erro. O contexto de hoje nos leva a errar. É por isso que nós temos que ter o sustento da fé em nossa vida. Confiar, deixar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos conduzam. A Sagrada Escritura foi escrita para que crescêssemos, possuíssemos a vida eterna. Aprenderemos a ciência da caridade e seremos repletos da plenitude de Deus. Ensinar a ouvir ao Pai, dar luzes com fé pura, dobrando os joelhos do coração, por seu Filho, no Espírito Santo, nos concede esse conhecimento de fé. Agora que nós estamos no período quaresmal, o que a gente tem que aprender é rasgar esse coração e deixar que Jesus coloque em nós um coração de carne. Tire da gente esse coração de pedra. Deus só pensar em mim. Deus deixar esse egocentrismo de mim. Ou Deus está fazendo discurso egocêntrico. Falo com a multidão, mas só quero me promover. O conhecimento de Jesus Cristo está no amor, na fé e na caridade. Entender a largura e a extensão e a altura, como diz São Boaventura, e a profundidade da Sagrada Escritura, chegaremos ao conhecimento do amor, da Santíssima Trindade, onde se encontra a plenitude de toda a verdade e bem. Meus irmãos, este é o momento que a gente precisa acordar, ficar atento. Hoje o mundo nos oferece muita coisa e a gente tem que viver o mundo. A gente não vai se isolar do mundo, mas a gente tem que viver o mundo com fé. E essa fé, quem nos sustenta é o nosso diálogo com Deus, o nosso anúncio da palavra de Deus, a nossa vivência dessa palavra, dando testemunho. O pai respeite seus filhos, os filhos respeitem o pai, a mãe respeite seus filhos, os filhos respeitem a mãe, o esposo respeite sua esposa e a esposa o seu esposo. A família é isso. Os tios, os primos, como diz aqui, que em Gálatas, os irmãos de Jesus. Não é irmão, porque lá
parentes aqui para nós aqui do Ocidente, nós chamamos de primos. Lá esses eram os primos, porque Jesus é filho único e da Virgem Maria. Queira os nossos irmãos separados aceitar ou não, mas Jesus foi concebido por Nossa Senhora, e Nossa Senhora continuou virgem. É a vontade de Deus, é a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem sou eu para questionar e estar criando contexto que ele não existe? Então, procuremos a vivência da fé. É momento de convenção, é momento de voltar. A casa está sempre aberta. Não esquecemos disso. Acordamos para que não se deixamos levar por uma doutrina. Às vezes o pessoal hoje está usando só em proporção pessoal. Então, procuremos ver na imagem do Papa Francisco, nas suas mensagens, e agora há pouco, no Natal, ele postou as 15 doenças que nós devemos combater em nós mesmos, né? Isso tudo para nos aproximar de Jesus. Os nossos cardeais, né? Aqui nós temos também o nosso Papa Emérito Bento XVI, com muita sabedoria sobre o tempo certo da renúncia, mas nunca deixa de estar rezando e de estar contribuindo com a sua inteligência para o fortalecimento da igreja. E os cardeais, nós temos aqui excelentes cardeais. Aqui eu lembro do Dom Odilo, Dom Orani, Dom Raimundo Damascena, cada um com seus testemunhos verdadeiros. Os nossos bispos, aqui Dom Jaime, arcebispo da nossa arquidiocese de Natal, Dom Matias, Dom Heitor, né? Nós temos os nossos presbíteros também, o Padre Edilson Nobre, vigário-geral da nossa arquidiocese, o Padre Bianu, vigário episcopal desta região, o Padre Nazareno, vigário episcopal para o clero, o Padre Fábio, aqui o nosso padre, o Monsenhor Lucena, que tem um testemunho verdadeiro, é até chamado aqui de profeta do Mato Grande, o Padre Gilvan, que dá a sua contribuição, nós diáconos, os acólitos, os religiosos, aqui as irmãs Terezinha, as irmãs Helena, a irmã Fátima, tantas e tantas vieram aqui dar testemunho de uma verdadeira fé, renunciaram a tudo para servir a Cristo. Então, nós temos os leigos envolvidos nos movimentos, nas pastorais, nas coordenações, que se dedicam, muitos se dedicam com amor, com fé. Então, todos nós somos convidados a nos fortalecer na unidade e na fé da nossa Igreja Católica. Nosso próximo programa terá como tema: somos cristãos de palavras ou de coração? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor nos acompanha aonde formos, que levemos sua paz e a trazemos conosco também. O Senhor nos livre de todo mal. Não deixai de forma alguma que pratiquemos o mal contra qualquer pessoa, nem mesmo contra nós. Ensine-nos a prática do bem e nos conduz à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor, que fez o céu, a terra, o mar e todo o universo. Graças a Deus. O Senhor Todo-Poderoso nos dê este dia, a semana, o mês, o ano, todo o tempo que a nossa vida pendurar, de paz, de tranquilidade, de bonança, de prosperidade, de saúde, de muitas bênçãos, sabedoria, discernimento, alegria, felicidade, esperança, fé, amor e caridade. E no fim de nossa vida nos dê uma morte santa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus.
Não desprezei as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai a teu Filho Jesus Cristo, para que sejamos dignos da promessa de Cristo, agora aqui na terra como no céu. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe dos Homens, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.